Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos falar um pouco sobre o dever e o direito, o dever e a obrigação moral, começando por uma noção: a ordem da reta razão. Todo dever concreto que concerne a um caso particular é um juízo prático moral, formulado como conclusão de um raciocínio baseado no princípio geral da lei natural ou positiva e que impõe uma obrigação. Este raciocínio pode ser simplesmente implícito, e ele o é, normalmente, nos casos em que a aplicação da lei moral ao caso concreto se faz sem dificuldades. Como é que fica a definição? Podemos definir o dever como a obrigação moral de fazer ou não fazer alguma coisa. Com relação à natureza, a essência do dever consiste numa necessidade moral de tal ordem que a vontade não possa fugir a ele sem perturbar a ordem da razão ou violar o direito de outro. Esta necessidade moral nada tem em comum com a necessidade física ou com a força. É uma realidade interior que age sobre a vontade sem violentá-la, mas que se impõe como a expressão de uma ordem que exige absoluta e incondicionalmente a obediência e o respeito, e que subsiste imutável, apesar de todas as transgressões de que a vontade pudesse tornar-se culpada. E quais são os fundamentos da obrigação moral? A obrigação moral aparece-nos como absoluta. E qual é seu fundamento? Tem-se dado três tipos de resposta: a razão, a sociedade ou Deus. Com relação à razão, Kant fundamenta a obrigação moral na razão, enquanto ela formula uma lei universal e absolutamente necessária. Há, porém, nessa teoria uma confusão. A razão nos faz conhecer a lei, mas não a cria. Ao contrário, a razão reconhece que a lei promulgada pela consciência não possui verdadeira autoridade, a não ser que seja, por sua vez, a expressão da lei eterna. E temos a sociedade, que é a teoria dos positivistas, onde coloca-se que a pressão exercida pela sociedade sobre os indivíduos acabaria com o tempo por interiorizar-se. E o que era para nossos antepassados apenas uma injunção vinda do exterior, transformar-se-ia para nós, pelo exercício do hábito da hereditariedade, em obrigação de consciência. Esta tese choca-se contra numerosas e graves dificuldades. Vamos falar de algumas. Primeiro vamos falar das pressões sociais. A moda, por exemplo, não se transformam em obrigações de consciência. Nós podemos envergonhar-nos de não andar na moda, mas nunca, porém, teremos o sentimento de cometer uma falta moral por não seguir a moda. Temos as coações sociais que não impõem respeito, senão na medida em que se conformam às exigências morais que lhes são, então, anteriores e distintas.
E a lei natural, ou direito natural, tem uma universalidade e uma imutabilidade tais que aparece como independente das sociedades de formas tão diversas que se sucederam na Terra. Então, se a lei natural se originasse da sociedade, ter-se-ia diversificado como as sociedades humanas. Em último, chegamos então a Deus como verdadeiro fundamento da obrigação moral, enquanto princípio e fim último de tudo o que existe. Obedecendo ao dever moral, obedecemos à vontade de Deus, Criador e legislador de nossa natureza. Somente esta vontade pode exigir de nós respeito absoluto. Então, por isso, podemos afirmar novamente que a moral exige necessariamente uma base metafísica, como já foi dito no início. E aí temos os conflitos de deveres. O dever que nos impõe certas obrigações graves pode, algumas vezes, obrigar-nos a transgredir outras obrigações incompatíveis com esse dever. É o que se chama de conflitos de deveres. Por exemplo, a Isabela deve participar de uma apresentação esportiva, onde sua presença é necessária, mas no mesmo instante, seu dever filial a obriga a permanecer junto de sua mãe, que se encontra enferma. Então, estes conflitos que se produzem quando é impossível o cumprimento ao mesmo tempo de deveres que se excluem mutuamente, são puramente aparentes. Então, neste caso, será sempre o dever mais importante e o mais grave. E, de fato, o único dever e o que, por consequência, deverá prevalecer. É aquilo que a gente sempre fala que tempo é questão de prioridade. E temos que falar da divisão do dever. Como é que se divide o dever? Primeiro, em razão de seu fim. Então, desse ponto de vista, distinguem-se os deveres para com Deus, os deveres para consigo mesmo e os deveres para com o próximo. Em si mesmo, daí se segue a distinção entre deveres de justiça e deveres de caridade. E aí, então, entramos no direito, no fundamento do direito, com alguma noção básica. No sentido lato, da mesma forma que se chama direito, na ordem física, o caminho de conduz sem desvio de um ponto a outro, do mesmo modo, na ordem moral, o direito é etimologicamente o que conduz o homem sem desvio a seu fim último. E no sentido próprio e técnico, o direito é o poder moral de possuir, fazer ou exigir alguma coisa. Vamos falar sobre a essência do direito. O direito é um poder moral, isto é, um poder que se baseia na razão e na lei moral. Opõe-se assim ao poder físico que se baseia na força. A força certamente pode ser justa, mas não é o direito. Temos o sujeito de direito, ou seja, somente a pessoa é sujeito de direito. Então, só o ser inteligente e livre, isto é, a pessoa, atentem aí para a definição, pode ter direitos, porque só ele é capaz de exercer um poder moral, de vez que é o único capaz de conhecer a lei e as obrigações que dela derivam. E num segundo momento temos as crianças e os dementes.
e, em geral, todos os indivíduos que uma debilidade congênita ou acidental priva de razão têm ou conservam todos os direitos próprios à sua qualidade de seres racionais e livres. Podem somente ser privados para seu próprio bem do uso desses direitos exercidos em seu nome por aqueles que têm o encargo natural ou legal de seus interesses. O objeto de direito. O que é isso? É o ato moral que se pode cumprir ou exigir de outro. Então, o homem pode reivindicar direitos sobre a substância das criaturas irracionais e sua atividade. Pode reivindicar direitos sobre a atividade dos seres inteligentes, mas não sobre suas pessoas. Propriedade do direito. As principais propriedades do direito são, primeiro, a inviolabilidade, segundo, a coação, depois, a limitação e os conflitos de direito. Como é que funciona a inviolabilidade? Esta é a propriedade essencial do direito. Então, quaisquer que sejam os obstáculos exteriores à sua realização, qualquer que seja a violência que sofram, o direito subsiste em toda a sua força, porque exprime a ordem ideal estabelecida pela lei natural e a lei eterna, que coisa alguma nem ninguém pode abrogar. Segundo, a coação. O direito é exigível pela força e o privilégio da força, sua única razão de ser, é servir o direito. Então, no estado de sociedade organizada, porém, a coação física, exceto no caso de legítima defesa, não pertence aos indivíduos. Em seguida, a limitação. O direito tem seus limites porque se apoia numa lei que, por sua vez, visa um fim determinado. Daí se conclui que o direito só é direito se estiver no limite preciso da lei. E, por último, aí, os conflitos de direitos. Os direitos podem entrar em conflito entre si. Na realidade, aqui também este conflito é aparente, pois não há direito contra direito. O direito anterior e superior anula o direito posterior e inferior. Então, o direito que eu tenho de tocar pandeiro é anulado à noite pelo direito mais importante que têm os meus vizinhos de dormir. E aí temos que falar sobre o fundamento do direito, sobre o problema. Pode-se distinguir o fundamento do direito em geral e os fundamentos dos direitos concretos? E aí este último chama-se título legal. Isto é, o fato contingente em virtude do qual um direito dado pertence a uma pessoa determinada. Então, exemplo, uma escritura de propriedade, um título de vida pública, uma pólice de seguro. A questão do fundamento do direito em geral, isto é, da causa eficiente do direito como tal, do princípio supremo de que decorre, tem sido objeto de discussão que podemos resumir sucintamente. Então, nós temos, primeiro, erros empiristas sobre a origem do direito. Os filósofos empiristas quiseram fundamentar o direito, ora na necessidade, segundo Helvétius, afirmando que toda necessidade imprime direito, ora na força, nós temos aí Hobbes, Nietzsche, ora nas leis da sociedade civil, segundo Spencer, Durkheim. Essas teorias devem ser rejeitadas, porque a necessidade não pode criar o direito.
Pois como determinar o valor dos direitos que nascem de necessidades opostas? Seria necessário recorrer à força. Finalmente, o direito derivaria da força. De outra parte, porém, a força não pode servir de base ao direito, pois o direito é um poder moral, enquanto que a força é de ordem física. Estas coisas são heterogêneas e a força não pode produzir o direito, tanto quanto do carvalho não pode nascer uma borboleta. Enfim, a sociedade não é a fonte do direito, porque antes da sociedade civil já existe a família, que já supõe um sistema de direitos, e também, como já observamos, porque a própria sociedade, para se fazer obedecer, apoia-se o direito, o que quer dizer que, longe de servir de base ao direito, ela o supõe. Num segundo momento, temos o chamado erro racionalista. Kant quer que o direito se baseie na dignidade da pessoa humana. Dignidade que se exprime na e pela liberdade moral. A liberdade seria, assim, então, o objeto de um respeito absoluto, como que constituindo o bem supremo do homem. Ainda aí há um erro. A liberdade não é um absoluto. Nada vale por si mesma, mas pelo uso que dela se faz. Assim, ela se submete à ordem moral e a dignidade humana consiste em obedecer livremente a esta ordem moral. Definir-se-á, então, antes pela obediência do que pela liberdade, que é meio e não fim. Então, a lei é o fundamento do direito. É preciso ficar na doutrina que resulta do nosso estudo da lei e segundo a qual o fundamento próximo do direito não difere da lei natural ou positiva legítima. Então, definimos o direito como um poder moral. Ora, só uma lei pode produzir um poder moral. Quanto ao fundamento último do direito, encontra-se na lei eterna, de onde derivam todas as outras leis naturais, positivas, e destas, os direitos e os deveres. Não tem, então, como não falar agora sobre a justiça e a caridade. Começaremos pela justiça. Qual que é uma definição boa? A justiça consiste na vontade firme e constante de dar a cada um o que lhe é devido. A justiça supõe, então, duas condições necessárias. Primeiro, a distinção de pessoas em que existem correlativamente um direito e um dever de justiça. E segundo, a especificação de um objeto que pertence a uma delas e que deve ser respeitado, devolvido ou restabelecido em sua integridade pela outra. E aí podemos dividir. Como é que se divide? Primeiro, a justiça comutativa. É a que dirige e regula a igualdade das transações entre os indivíduos. Ela obriga a dar a outro aquilo que lhe pertence. Assim, devemos respeitar no operário o direito ao justo salário, no comerciante o direito ao justo preço da mercadoria, no comprador o direito de receber em troca do preço justo a quantidade e a qualidade correspondentes de mercadoria. E segundo, a justiça distributiva. É a justiça que fundamenta o direito que tem a sociedade de exigir de seus membros o que lhe é necessário para seu fim, e de tratar cada um segundo seus méritos e suas necessidades. É esta a razão pela qual o Estado distribui os impostos e os outros encargos sociais proporcionalmente à fortuna de cada um de seus membros. A justiça distributiva não é satisfeita senão quando esta proporção é observada tão equitativamente quanto possível.
tem seu correlativo por parte dos membros da sociedade na justiça legal, pela qual estes dão à sociedade o que lhe é devido. E aí temos que falar obrigatoriamente aqui sobre a caridade. Qual que é a noção de caridade? A caridade consiste no amor ao próximo. Vai, pois, além da justiça que manda somente respeitar os direitos do próximo. Ela é especialmente o dom de si e daquilo que nos pertence, como consequência de um amor de benevolência que nos impulsiona a querer fazer o bem ao próximo. E qual é o fundamento? O dever de caridade baseia-se na fraternidade dos homens entre si, enquanto que o dever de justiça se fundamenta apenas nos direitos estritos da pessoa humana. Vemos de fato na história que a ideia de caridade progrediu ao mesmo tempo que de fraternidade humana. E foi o cristianismo que, revelando aos homens sua fraternidade natural e sobrenatural, condicionou o acontecimento histórico da caridade universal. E quais são os caracteres? Os deveres da caridade são, primeiro, relativamente indeterminados, nos pormenores de suas aplicações. Por exemplo, eu posso escolher, salvo um caso de urgência, as pessoas a quem farei a caridade, o momento e as circunstâncias em que a farei e a medida em que a farei. Segundo, não exigíveis pela força. Só a justiça estrita pode recorrer à força para se fazer respeitar. Então, aí temos justiça e caridade. Pode-se reduzir a caridade à justiça? Certos filósofos quiseram negar a originalidade da caridade, sustentando que não seria senão a forma provisória da justiça. Então, a caridade na história, dizem eles, transformou-se constantemente em dever de justiça, paralelamente ao progresso das ideias morais. Outrora, libertar um escravo era um ato de caridade. Hoje seria um dever estrito de justiça. O futuro verá, da mesma forma, a caridade de hoje tornar-se a justiça de amanhã. Mas essas ideias também são contestáveis. Elas erram, de uma parte, por reconhecer apenas a esmola como forma de caridade, enquanto que existem também dons de coração, muitas vezes mais preciosos, que justiça futura os dirigirá e regulamentará. Então, de outro lado, se é verdade que os deveres de caridade se transformam em deveres de justiça, isso implica numa ementa de certos erros de apreciação moral, mas de forma alguma na eliminação da caridade. Então, ao contrário, é a caridade que contribui para realizar maior justiça. Por exemplo, pela mitigação e supressão da escravidão, depois pela eliminação da servidão e melhoria das condições de trabalho. A caridade é, pois, bem distinta da justiça. E quais as relações entre caridade e justiça? O que acabamos de dizer no tocante à distinção entre justiça e caridade mostra com evidência que a justiça e a caridade estão estreitamente ligadas. E, de fato, primeiro, a caridade implica em respeito da justiça. Quem ama seu próximo começa, primeiramente, por respeitar seus direitos. Um patrão que se dispensasse de pagar a seus operários o justo salário, reservando-se a dar esmola aos mais necessitados, faltaria ao mesmo tempo a justiça e a caridade. Segundo, a justiça deve ser temperada pela caridade.
É preciso distinguir cuidadosamente a legalidade e a equidade. A lei civil permite, por exemplo, que um rico expulse um pobre do aposento que não pode pagar. Mas isto é contrário à equidade, ao direito natural. É o espírito de caridade que deverá, pois, intervir neste caso para impedir que se perpetre, em nome da legalidade, uma injustiça real. Então, a caridade tempera, assim, constantemente as reivindicações da justiça e trabalha, por sua vez, para a paz e concórdias sociais. Num terceiro momento, podemos afirmar que a justiça é auxiliar da caridade, enquanto que contribui para tornar sua prática racional e eficaz. A caridade, como o amor de que procede, é facilmente cega e desliza com facilidade para a fraqueza. A esmola, distribuída ao acaso, arrisca-se a encorajar a preguiça. Os pais hesitam em castigar as faltas de seus filhos. Um coração muito sensível distribui perdões sem qualquer garantia. Temos mais inúmeros exemplos. É preciso, então, que o cuidado da justiça acompanhe constantemente o exercício da caridade. Se a justiça deve ser caridosa, é preciso também que a caridade seja justa. E num próximo momento, podemos falar que a caridade é auxiliar da justiça. Como ficou demonstrado, a caridade, longe de ser empecilho para a justiça, como se supôs várias vezes, trabalha constantemente para fazer admitir e praticar os deveres de justiça desconhecidos ou violados pelos indivíduos e pela sociedade. Então, vai sempre na frente para abrir caminho a uma justiça mais exata. Isso não significa que ela deva desaparecer em proveito da justiça. Quando esta fosse completamente satisfeita, se é que isso é verdadeiramente possível, a caridade teria ainda um imenso papel a desempenhar para aliviar as misérias morais, para fazer reinar nas relações humanas constantemente conturbadas pelas desigualdades naturais ou sociais esse espírito de doçura e amizade fraterna, sem o qual não há verdadeira sociedade humana. Então, recordando, o direito trabalha-se, na maior parte das vezes, na prática, hoje, o que a gente verifica, é com coisas mortas, é com o passado, coisas que já aconteceram. Determinado tipo de direito ocorre exatamente dessa forma. É o que eu brinco com vocês. Você liga lá e diz, olha, estou sofrendo ameaça de morte. Fica tranquilo, assim que você morrer, a gente abre o processo. Mas muitas coisas aqui são extremamente necessárias que você conhece para podermos aplicar ao nosso treinamento. Pessoal, vida longa e próspera, paciência e perseverança, bom descanso a todos.